Depois de muito me estressar com a limpeza da casa, eu finalmente aprendi que ter a casa sempre limpa não significa passar o dia inteiro limpando. E eu aprendi que organização tem muito mais a ver com constância do que com perfeição. Minha primeira leitura desse ano foi um livro chamado Isso Me Traz Alegria, de Marie Kondo. Nesse livro ela fala sobre a importância da gente destralhar nossa casa e nos livrarmos das coisas que não nos trazem alegria, que não têm utilidade e não têm um motivo para estarem ali. Então eu dediquei alguns dias da minha vida a destralhar a minha casa e separar tudo que não me servia mais, que não me trazia alegria, que não tinha sentido de existir. E eu, na minha inocência, achei que não fosse ter muita coisa e no final foram sacos de coisas doadas e sacos de coisas jogadas no lixo. E o grande desafio depois da casa toda organizada foi manter essa organização, e é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de estar limpando casa. Eu gosto de organizar, mas limpar a casa, lavar prato, lavar banheiro, são coisas que eu não gosto. E eu percebi que eu sempre precisava dedicar muito tempo do meu dia para fazer a limpeza da casa e às vezes eu não tinha esse tempo. E aí nem sempre eu conseguia dedicar uma tarde inteira, um dia inteiro para poder fazer uma faxina na casa. E o que sempre me estressava é que rapidão a casa estava bagunçada de novo. Então eu comecei a pesquisar, a estudar um pouco sobre isso, sobre questão de limpeza, sobre questão de organização, e eu decidi dedicar um tempo para organizar e criar um cronograma de limpeza para minha casa, para não precisar estar fazendo faxinas grandes, faxinas demoradas frequentemente, mas sim que eu conseguisse ter uma ordem de pequenas tarefas para fazer todos os dias, e essas tarefas elas me ajudassem a manter a casa arrumada sempre. Então eu vou estar compartilhando esse cronograma com vocês, que foi o cronograma que me ajudou a manter o hábito de arrumar a casa e manter a casa limpa sem surtar. O primeiro passo foi mapear a casa. E eu olhei cômodo por cômodo para ver quais tarefas eu precisaria fazer diariamente e semanalmente. Aqui no plano que vocês estão vendo, tem as tarefas diárias, aqui em cima, que são as tarefas que eu preciso fazer todos os dias. Só nisso a gente já consegue dar aquela aliviada visual na casa. E fazer essas atividades todos os dias garante que nenhuma dessas tarefas elas fiquem acumuladas para o dia seguinte, que aí vai causando uma bola de neve. Acho que a única coisa que não causa uma bola de neve é arrumar a cama. Mas tirando isso, vai acumulando ali cada vez mais sujeira, cada vez mais roupa espalhada, cada vez mais louça na pia, cada vez mais lixo na lixeira. Então, é muito importante a gente priorizar essas tarefas aqui diárias. E aí, junto dessas tarefas, entram tarefas exclusivas para cada dia, que geralmente são tarefas que eu preciso fazer ou uma vez na semana ou 2 vezes na semana. E aí eu distribuí essas tarefas ao decorrer da semana, tá? Então, além das tarefas diárias, que são as principais, que a gente não pode abrir mão, tem as tarefas extras de cada dia. Cada uma dessas tarefas elas vão precisar ser adaptadas para a casa de vocês. Se vocês têm um banheiro, 2 banheiros, 3 banheiros, quantos cômodos você tem na casa, quantos quartos e assim por diante. As tarefas que eu coloquei 2 vezes na semana são as tarefas que eu percebi que aqui em casa elas se acumulam com mais facilidade. Por exemplo, eu não uso o banheiro social. A gente só usa quando tem visita. Então eu não preciso estar limpando o banheiro social mais de uma vez por semana, porque quando não tem visita, a única coisa que faz ele ficar sujo é a poeira, porque ninguém usa. Já a suíte a gente usa todos os dias, então eu coloquei para lavar 2 vezes na semana. E todo dia ali, na hora de usar, eu tento manter o mais organizado possível, secando, passando rodo, limpando a pia, para poder não ficar imunda em nenhum dia na semana. Outra coisa foi que eu optei por não ter tarefas mensais. Na verdade, a única coisa que eu faço mensalmente é limpar a geladeira, porque eu sempre limpo a geladeira antes de fazer compras, então não tem como eu deixar de fazer. Mas o restante eu optei por fazer semanalmente mesmo. Me conhecendo, se eu colocasse tarefas mensais, muito provavelmente eu não iria conseguir manter. Então, para mim, tendo um controle semanal fica mais fácil. Antes de vocês fazerem esse cronograma de vocês, eu recomendo que vocês pratiquem algo que eu aprendi lendo o livro de Marie Kondo. E o método de organização dela consiste em você olhar item por item, minuciosamente na sua casa, e ver se aquele item te traz alegria ou não, é útil para você ou não, e descartar aquele item imediatamente se ele não te traz alegria ou utilidade. A gente pensa que não tem muita coisa para jogar, que não tem muita coisa para descartar, mas quando a gente começa a fazer, a desengavetar as coisas, a olhar armário, a destrinchar tudo, você percebe quanta coisa você tem guardada inutilmente. E aquela coisa está ali só ocupando espaço e muitas vezes gerando mais bagunça, gerando mais volume.
Eu agora frequentemente estou olhando o meu guarda-roupa, o guarda-roupa do meu marido e passando para frente, fazendo doações de roupas que a gente já não usa mais, que está ali parada há certo tempo, porque só acaba criando mais volume no armário, dificultando muito mais a rotina de limpeza. Então eu recomendo muito que vocês façam isso, que vocês façam esse destralhe inicial na casa, descartem tudo, doem aquilo que vocês não usam mais, que esteja em boas condições, o que não está em boas condições, descarte, tenta enviar para uma reciclagem, mas se desfaça daquilo. Eu vi como se fosse zerar a casa, sabe? Zerar a casa para recomeçar. E aí já iniciem mapeando a casa de vocês e fazendo esse cronograma de limpeza, que se vocês, como eu, não tem tempo e nem gostam de estar limpando a casa todo dia, eu acho que ninguém gosta, é muito exaustivo, porque não é nem pelo limpar, mas é pelo fato da casa sujar tão rápido, de ficar tudo bagunçado de novo. Para você combater isso, você tem que vencer o mal pela raiz, que é você organizar mesmo, minuciosamente. E outra coisa que eu aprendi com Marie Kondo é dar uma casinha, né, que ela fala, dar uma casinha para cada coisa. Quando cada coisa tem o seu lugar, na hora de você arrumar, você vai muito mais rápido, porque você já sabe para onde aquela coisa tem que voltar. E no seu dia a dia, você vai criando o hábito e ensinando as outras pessoas que moram com você a, quando usarem alguma coisa, logo em seguida devolverem para o lugar daquela coisa, voltar aquela coisa para a casinha. É uma linguagem um pouco infantil, mas é algo que funciona muito e que vai ajudando o nosso cérebro a assimilar aquilo e a tornar aquilo um hábito, devolver as coisas para o lugar delas, para a casa delas. Então, de maneira bem simples, eu quis explicar isso para vocês. Eu espero que seja útil, como eu sempre digo aqui no final dos meus vídeos. Espero que isso seja útil para vocês de alguma forma. E se vocês gostam de mais vídeos nesse estilo, de rotina, cotidiano, organização, decoração, se inscrevam no canal, deixem um like para me ajudar e até o próximo vídeo. Tchauzinho!